Olá, bom dia. O que a gente tem feito ultimamente? A gente começou a estudar a fundação de matemática feita por Zermelo e o jeito que ele salvou do paradoxo de Russell. A gente tem encontrado os primeiros 6 axiomas da teoria ZDF. Quais são? Qual é o primeiro? Extensionalidade. Muito bem, o primeiro apenas fala quanto... A gente viu desde o início que assim que a gente introduz um novo tipo, precisamos falar o que significa que dois membros desse tipo são iguais. Então, o primeiro axioma faz exatamente isso, é a extensionalidade. O segundo axioma começa que fala que existe um certo conjunto sem membros. Um dos efeitos importantes que ele tem é que ele nos fornece algo para brincar. O nosso mundo não é mais... temos agora uma garantia que existe alguém... O empty set, ok. E a gente provou logo após disso a unicidade do empty set. Na verdade, a gente já tinha provado isso na unidade 1.1. Depois disso, temos o pair set, que ele começa a nos permite construir novos conjuntos a partir de dois já construídos conjuntos. O ZDF4 é o separation. Certo, o filtro que eu chamei de tesoura, palavras de muito rua, em um certo sentido, vários matemáticos, o Zermelo e o Gödel, entre eles, provavelmente o Frenkel também, consideram esse o mais importante, porque literalmente ele identifica o bug no set builder e ele conserta esse bug também. Ele fala, peraí, o problema é que você ficou fazendo isso, quando na verdade você deveria ficar fazendo isso. Então, você não é permitido mais pegar a coleção de qualquer coisa satisfaz qualquer propriedade que você vai pensar, porque talvez essa classe vai acabar sendo grande demais para ser considerada como um objeto do teu universo. E a gente começou a prestar atenção nessa diferença agora em classe e conjuntos. Até agora a classe, coleção, família, conjuntos, blá blá, eram meio palavras meio sinônimas. Agora a gente vai falar conjunto, a gente vai usar a palavra conjunto apenas para os objetos do nosso universo, no sentido de coisas que são construtíveis pelos axiomas que a gente assuma sobre esse universo. Tem outro azul? Talvez não. Não. Ok. Vou tentar continuar. O ZDF5 foi o power set, certo? Ele afirma que para qualquer objeto, se você tem um conjunto, ou seja, um objeto no teu universo, então existe no teu universo também a coleção de todos os subconjuntos dele como conjunto mesmo. Da união, se você tem um conjunto, sua união também é conjunto. E com esses axiomas a gente viu que temos vários operadores para ficar trabalhando com eles. Vou ficar escrevendo aqui. Primeiramente temos o conjunto vazio. A gente provou o teorema de Singleton, nos permite construir. Se eu tenho uma coisa, chaves dessa coisa também é conjunto. Isso também graças ao pair set. Foi homework provar a construção de qualquer conjunto finito. Se você tem N objetos já construídos, você pode botar isso numa sacola e isso vai ser um conjunto também. Tem como provar isso. O que mais a gente definiu? Interseção pequena, interseção grande, união pequena, sim, o power set. Nem está na ordem certa, eu já troquei a ordem agora. Power set, união grande. Foi homework para hoje o power set finito, que é difícil. Que mais a gente fez? Vimos que a diferença simétrica não pode ser definida. A diferença simétrica, não, a gente definiu a diferença simétrica, ela não pode ser definida até o ZDF
5. Mas com Z6 a gente definiu diferença métrica. Qual foi a diferença? Tipo, não definimos mesmo, mas é bem óbvio como definir isso. Como vou definir? Qual seria essa operação? Que ele pertence no A e não no B, ou pertence no B e não no A. Não posso escrever assim, porque se eu escrever assim, se eu falar eu vou escolher definir esse conjunto nessa maneira, o aleatório X pertence aqui. A gente na unidade 1 ficamos definindo conjuntos dessa maneira. Mas se essa coisa é o set builder bugado, o que isso quis dizer? Isso quis dizer que o A triângulozinho B é o conjunto todos os X tais que X blá blá blá. Essa notação aqui é bugada, essa notação aqui tem esse perigo. Eu não posso mais definir um conjunto apenas dando a condição que os membros dele satisfazem. Isso é geralmente o paradoxo de Russell. Ou seja, você não tem o direito de falar isso e pensar que você já definiu o conjunto. Então, como posso definir isso mesmo? Ok, menos a interseção B. Agora, para justificar isso, você precisa ter antes esse e o menos. Então, preciso definir o menos. Como vou definir o menos? A pertence no B. Como? Não, quer dizer, X pertence no A ou X pertence ao B. Não, X pertence no A e X não pertence no B. Isso é aceitável para todos? Não deveria ser aceitável por ninguém. Que tipo de coisa é essa aqui? Certo. Que tipo de coisa é essa aqui? Como? É uma afirmação, uma proposição, uma fórmula. Então, de jeito nenhum. Ok. Certo? Agora sim. Tá? Qual axioma te permitiu fazer isso? E para usar o ZF4 você precisa deixar claro. A φ de X, né? E que mais? A condição. Hã? A condição. A quê? Aí que o X pertence ao A. O conjunto. Certo. O conjunto aqui é claro, é esse conjunto aqui. E a tua fórmula é φ de X. X diferente, X não pertence ao B. Ok? Bem, então temos toda essa coisa aqui. Mas a gente definiu mais coisa. A gente definiu. Começamos. Até aqui, tudo que a gente fez foi só conjuntos. E a partir desse ponto a gente viu o que significa realmente ter uma fundação de matemática. Que significa que você pode traduzir toda a matemática dentro dessa linguagem, nessa low-level linguagem de conjuntos. E o primeiro tipo que a gente implementou foi da tupla. Tem várias, os exercícios têm várias operadoras diferentes. A gente viu do Kuratowski, que foi a definição onde essa coisa aqui foi definida para ser o síntona A, B. Mas no final das contas, o que é importante é entender a ideia de como funcionam essas implementações. Teu cliente chega com uma certa ideia de o que ele quer usar, e o que ele quer usar é chamado tuplas. Ele está tentando comunicar contigo como que ele deseja usar esse conceito, quais são as esperanças dele, e você tente achar algo, uma tradução, definir uma certa estrutura nos teus conjuntos que dá para usar da maneira que esse cliente quer. É a mesma ideia quando você veja um computador numa certa linguagem, talvez você tenha certa coleção de zeros e uns, e depende de como você implementou, sei lá, o cliente no teu aplicativo ou para um certo produto no teu site que você está fazendo, isso vai acabar uma certa sequência de zeros e uns. Agora, se eu trocar um certo umzinho para um certo zero, provavelmente essa nova coisa não vai representar um outro cliente, não vai ter o formato correto. No mesmo sentido aqui, se eu pegar, sei lá, 1, 2, 3, isso realmente tem o tipo de conjuntos de certos bichinhos
mas ele não representa nenhuma tupla. É bugado, se eu tentar ver ele como uma tupla, não tem como. Bem, a gente provou uma propriedade das duas, a outra é bem fácil. A gente provou que a coleção de dados os dois conjuntos, o produto cartesiano deles é um conjunto. Então a gente ganhou mais esse operador também. E a gente parou lá. A gente vai implementar poucas mais coisas. E a gente vai introduzir mais um axioma pelo menos e falar sobre o resto. Então, a próxima coisa que quero implementar é um tipo que a gente não trabalhou mesmo na FMC2, às vezes eu introduzo isso, às vezes não. É um operador chamado disjoint union. União disjunta. Vamos usar essa notação para esse. É uma união com um maisinho lá. Preciso então, sendo matemático, que estou pedindo para os implementadores do meu conceito, preciso descrever o que eu quero dessa coisa. A ideia é que me atrapalha para certas aplicações o fato de que se eu pegar dois conjuntos que não são disjuntos, se eu unir esses dois, as coisas duplicadas vão acabar sendo identificadas. Dá para entender o que eu quis dizer? Se eu tenho esse A e esse B, e quero unir esses dois caras, vou chegar aqui. Agora, se fosse assim, aqui, eu vou ter esse conjunto de, sei lá, 8 coisas, e esses caras, eu perdi essa informação se eles são no A, se eles chegaram no meu conjunto através do A, através do B. A união normal que temos não tem como diferenciar. Esse cara, se pertence no A e pertence ao B também, ele vai pertencer na união e pronto. Não tem como. Ele não vai pertencer duas vezes na união, sei lá. Mas tem muitas vezes, para as aplicações que eu quero usar, que eu quero tratar uma sacola, aqui uma sacola lá, unir essas coisas, e quero ficar sabendo depois que esse bichinho aqui chegou através da primeira sacola, esse bichinho através da segunda, e esse bichinho mesmo que, como o bichinho é eu tenho duas cópias aqui, uma aquela que chegou da primeira, aquela que chegou da segunda. Então a ideia da união disjunta seria uma operação que consegue atender essa frescura nova agora. Ideias. Como poderia implementar essa operação? Vou começar com a pior ideia de todas. Essa. Qual o problema com essa implementação? Você vai perder a informação da interseção. Pois é, ela funciona apenas no caso que eu dar aqui dois conjuntos disjuntos. Nesse caso ela atende minhas especificações. Mas no caso geral, não. Então, o que eu queria fazer? E agora vamos apreciar ainda mais o que a gente já ganhou, as tuplas, e o produto cartesiano e tal. A ideia é que eu quero que essa coisa funciona da seguinte maneira. Vou descrever isso num jeito meio programatístico. Aí, você pegar o A e o B, você não vai unir esses dois, porque se unir esses dois, perdeu a informação. Então, antes de unir esses dois, você vai pegar todos os bichinhos do A e pintar eles azuis. Todos os bichinhos do B e pintar eles vermelhos. Então, se a gente aqui tem as pessoas que são brasileiros e as pessoas que usam óculos, agora, por exemplo, se eu quero usar os brasileiros, quero com os caras que usam óculos. Agora eu pertenço aqui, eu não pertenço aqui. Igor pertence nos dois, mas se eu unir todo mundo, eu vou acabar tendo apenas um Igor lá, eu não vou saber se esse Igor chegou daqui ou daqui. Mas se eu pintar todos os oculistas azuis, e se eu pintar todos os brasileiros vermelhos, vai existir uma cópia azul de Igor e uma cópia vermelha de Igor. Então vou saber depois se esse Igor chegou aqui por causa do fato que ele usa óculos, ou se ele chegou no meu conjunto por causa do fato que ele é brasileiro. Ok, é bom descrever isso com palavras de rua, mas o que significa pintar azul e pintar vermelho? Como vou definir pintar azul e pintar vermelho? O azul e vermelho não faz diferença nenhuma, você pode escolher duas cores, ou
vamos abstrair um pouco, dois objetos distintos no teu universo. Assim que você tem dois objetos distintos, você pode chamar eles azul, vermelho, 0, 1, sei lá o que é. Então você tem dois distintos objetos e eles vão representar a ideia do tag, do rótulo, da cor, não sei o que vocês preferem chamar essa coisa, Mas o que significaria criar? Então a ideia é, primeiramente, eu quero chegar aqui, pegar uma cópia B' e uma cópia O', tais que é garantidos essas duas serem disjuntas, e depois eu vou unir essas com a união tradicional. Porque agora que eu garanti a disjuntude, sei lá, disjointness, eu posso unir sem perder a informação. Então a ideia, eu preciso começar a imaginar, pensar no jeito de implementador, como vocês fariam isso? Com as ferramentas que a gente tem aqui. Como? A menos B unido com B menos A. Não. Qual o problema? Se eu pegar o A menos B, unir com o B menos A no meu exemplo, nem eu nem você vai estar nesse conjunto. Você vai acabar assim, definindo o A triângulozinho B. Vai ter... Não, mas não. Cadê a barrinha? Um segundo. A menos B. União. B menos A. Qual conjunto é esse aqui? É esse. Certo? É aqueles que pertencem exatamente a um dos dois. Então nem eu... Não, eu vou entrar. Você não vai entrar. Porque você pertence nos dois conjuntos. Você é brasileiro, você usa óculos. Então estou perdendo a interseção. Você está perdendo a interseção. Olha isso, separar em dois conjuntos, um com interseção. Um com? Um com interseção, um conjunto, o outro com esse triângulo aí, que eu esqueci o nome. A minha pergunta é qual é o B', qual é o O'? Ou sei lá, para ficar mais perto aqui, qual seria o A' e qual seria o B'? Você precisa fazer um processo no A e um processo no B que garanta que depois desses processos não vão ter nenhum membro em comum esses dois conjuntos. E vão? Enumerar. Como? Enumerar no sentido de etiquetar. Tenho vários problemas com essa ideia. Você poderia falar, então, vamos dar numerozinhos aqui. Então, sei lá, podemos dar os números pares para os membros de A, os números ímpares para os membros de B. Então, sei que vai existir uma cópia Igor 3 e uma cópia Igor 20. Aí vão ser diferentes. Tenho um problema principal que eu tenho neste momento é que nem sei o que significa enumerar, porque não tenho números. A gente não implementou nenhum número ainda aqui. Outro problema que eu tenho é que talvez meus conjuntos são grandes demais para serem numerados. Pode ser um conjunto com uma infinidade que os números não são suficientes para fazer isso. Já sei. Fazer o que eu falei unido com a interseção B. Não, porque assim você vai acabar com a união tradicional. Você pega, se você, a única coisa que você fez é cortar essa coisa em três partes, uma, duas, três, e você uniu ela. Eu sei quem é quem agora. Não, porque unindo você pegou a união normal. Mas eu teria a linha B' não seria. Então eu sei que a interseção unindo seria, que é a... Se você olhar para o conjunto final que você criou, é você pegar um cara aqui. Como você vai chegar de qual dos dois conjuntos ele chegou? Você quer decidir se ele chegou do A ou do B, não, nada mais. Como posso renomear um nome então, sei lá? É exatamente essa ideia. Quero renomear cada... Vamos dizer que o A tem... Vamos ficar um pouco mais... Tá, esse exemplo como brasileiro sem os óculos não é tão ruim. O problema é que o O é singleton, mas... Ok. Como posso criar cópias que garantam disjointness? Eu poderia dividir em três partes lá, tipo x, y, z, então que o x fosse os elementos que pertencessem a A e não pertencessem a B. Aí o y seria os que pertencessem a B e não pertencessem a A. Entendi. Eu acho que a tua ideia é parecida do Igor. O problema é que para funcionar esse processo aqui, você quer acabar definindo uma operação binária de disjoint union. E a ideia que eu estou tentando descrever aqui é usar a união normal. Então, essa é uma operação binária. Então, você precisa dar para ela duas coisas
que você vai garantir que são disjuntas. Teu processo, que acho que a ideia parecida de Igor, é separar esses três disjuntos. Isso não vai ajudar, porque no meu processo eu vou querer, por exemplo, uma das coisas que eu quero é que a cardinalidade de A disjoint B, eu quero que ela sempre seja igual à cardinalidade A mais cardinalidade B. Ou seja, aqui Igor vai ter que ser contado duas vezes, porque ele pertence tanto nos brasileiros quanto nos oculistas. Eu vou entrar só uma vez, e você também só uma vez. Faz sentido? Então quero entender essa propriedade também. Realmente preciso criar duas coisas. Começo com essas coisas aqui. Eu vou querer criar essas coisas aqui. E agora que eu disjointei eles, eu quero pegar a união normal, porque se eu unir todo mundo aqui, eu vou acabar com esse conjunto aqui. E agora esse conjunto tem quantos membros? 10. Certo? Porque cada cara aqui é diferente com cada cara aqui. Faz sentido a ideia que eu estou dizendo? Agora, se eu seguir essa ideia de partir em 3, você vai criar uma terceira coisa aqui e você não vai atender essa simplicidade. você vai perder a ideia de o cara pertencer às duas coisas. Poderia criar duplas? Duplas? Como? Fale. O elemento de belinha e tipo a etiqueta para ele. O elemento de B pode... Perfeito, essa é a ideia. Então, tua belinha, aqui, vamos ver aqui, ou a linha vai ser o conjunto de, vamos começar meio mais perto na ideia de Anderson e vamos depois, beleza. Tá, ou a linha vai ser todos os, escolhe uma coisa para chamar, você precisa apenas escolher dois objetos. Hã? B brasileiro, seria para etiquetar? Só que você não pode escolher o B, a letra B da palavra brasileira, porque a gente não tem letras. Certo? Você precisa escolher duas coisas distintas que existem no nosso universo. Quais coisas a gente já tem garantido para existir distintas? Como? O vazio. Faz sentido, então vamos dar o nome 0 para o vazio e o nome 1 para uma outra coisa que é o símbolo do vazio. Perfeito. Essa coisa eu sei que existe, essa coisa eu sei que existe, eu sei também que são distintas. Então, que tal, vamos chamar 0 essa, 1 essa, e agora vou ficar usando o 0 e 1 apenas como dois objetos distintos. Então, a ideia aqui foi, pega todos os xzinhos 0, tais que o x pertence no A, esse seria o A', e o B' seria o quê? Perfeito. Então, o que você conseguiu assim? Você garantiu que criou duas cópias diferentes. Por que são todos distintos? Porque todos os membros desse cara têm como segunda... São pares, primeiramente, mas eles também são dos pares. Mas todos esses têm como segundo coordenada, sei lá, esse objeto. E todos eles têm um. Então, com certeza, não tem membro comum aqui. Se unir toda essa coisa aqui, é como se fosse... Esse cara, na verdade, foi... o pretinho, vírgula 0, e esse cara aqui foi o pretinho, vírgula 1, sei lá, tá? Não dá para ver bem porque é pequeno, mas enfim. Mas assim, você deu esses rótulos em cada um, beleza. Qual o problema aqui? Se você for comparar os pares, essas duplas, elas vão ser diferentes. Não, isso é o bom. Isso que eu queria. Você ia pegar elementos diferentes, né? Por isso que você escolheu 0 e 1. Não. São os mesmos caras. A interseção? Ali, ó, aqueles dois pontinhos são... Eu não vou intersetar nada. No final das contas, aqui eu vou falar isso. Onde? Isso. Qual é o problema, Eric? Se o 0 fizer parte do A, tá problema? Se o 0 fizer parte do A, boa pergunta. Ele não vai fazer um problema. Porque mesmo se o 0 é um deles, ele vai ser criado uma cópia dele
Então, se o 0 está no A, então o 0, 0 vai estar no A'. E se o 0 está no B também, então está na interseção, nenhum problema, porque eu vou ter um objeto aqui que pertence apenas ao A', e eu vou ter outro objeto, aqui. Então isso não vai criar um conflito. Concorda? Assim, Ok. o problema que eu vejo é que talvez você vai criar lá no conjunto de tipo talvez diferente. Um tipo que provavelmente vai ser diferente. Não, mas isso não é um problema para mim, não. Eu quero unir todo mundo sem... Não, mas eu estou dizendo, ali você A e B são de um tipo, né? O A pode ser pessoas, o B pode ser grupos. Sim. Exatamente. E a saída vai ser Vai ser um conjunto, mas o conjunto não precisa ser homogêneo, certo? Moisés, peraí. Com esses 7 livros desse jeito, você está garantindo que você está pegando o A e B completamente? Peraí, fala de novo, porque eu fiquei feliz talvez. Com esses 7 livros desse jeito, você está pegando o A e B completamente? Eu estou pegando, e essa nossa anotação quer dizer todos os parezinhos onde o X está pegando todos os possíveis valores de A. É para cada um deles você forma esse. Faz sentido? Quando for na interseção, Como? a interseção dos dois. A interseção dos dois é vazia. E isso é uma coisa que eu quero, porque nenhum membro vai conseguir atender isso e isso também. O problema é... Sim, estou usando o set builder bugado. Não tenho direito de falar que essas coisas são conjuntos. A ideia é que eu quero pegar o A e B, criar dois novos conjuntos, A e B', depois unir esses dois conjuntos para criar essa coisa. Mas, aqui estou roubando, estou usando o set builder bugado. Para corrigir isso, preciso fazer o quê? Aqui o X0 pertence no A. Eu preciso falar onde esse cara pertence. No A. Ele não pertence no A de jeito nenhum. E onde esse cara pertence? Ele não pertence no B de jeito nenhum. Seria acros vazio. Não é acros vazio, o acros vazio é vazio. É o quê? Não é acros zero, é isso? O símbolo vazio. Sim. Agora sim. O que eu quero aqui pegar é o A cross singleton 0 e aqui quero o B cross singleton 1. Qual conjunto é isso? Pela definição de cross product, é o conjunto de todos os pares onde o primeiro membro pertence aqui e o segundo membro pertence aqui. Ou seja, o segundo membro é o próprio zero, porque meu conjunto só tem um membro. Aqui? Se você escolher aqui e botar um, Não, sem o só. isso seria extremamente esquisito. Por quê? Porque você acaba roubando, abusando do fato que você escolheu uma aqui, tecnicamente você estaria correto. Não faz sentido nenhum escrever desse jeito, porque você acaba dependendo na escolha de 0 e 1. A partir dessa escolha, eu verifiquei que o 0 e 1 são dois objetos distintos. Não quero ficar usando propriedades da escolha que eu fiz. A única coisa que eu quero... Não escolhi, não fiz nada lá. A única coisa que... Quê? No B, não. Não usei nada sobre quem é o 1, nem nada sobre quem é o 0. A única coisa que eu necessito aqui é que o 0 é diferente de 1. Então, se alguém escolher dois outros objetos distintos aqui, minha definição vai continuar. Você mesmo só busca a definição lá quando você usa. Eu só preciso saber que tenho dois objetos distintos no meu universo. Eu não quero usar propriedades de quem eu escolhi para 0, quem eu escolhi para 1. Se alguém quer escolher outra coisa, a única coisa que ele precisa tomar cuidado é que são distintos mesmo. Então, nesse caso, isso seria bom. Você tem uma razão falando que, o 1 foi, esse não foi isso, então eu posso substituir esse para cá. Agora isso fica extremamente esquisito. Assim que alguém vai escolher outro objeto para 1, essa definição vai cair. Então a ideia é, pega dois objetos, 0, 1, azul, vermelho, sei lá o que é, defina no teu universo quais são esses, mas não fique usando as propriedades da escolha particular que você desejou fazer. Fique usando apenas, toma como garantia apenas que são distintos, ok? Agora, então, a definição, no final das contas, seria o A cross 0 unido com o B cross 1. Ok? Faz sentido? E assim a gente conseguiu definir a união disjunta. Então, de onde pode essa ideia de
Como? Parece muito do nada essa ideia. Como? Essa ideia de definir um 0 e 1 com elementos. Definir o 0 assim ou 1 assim? Esqueça que é o 0. Pega azul e vermelho. Fala azul. Quando você vê a palavra azul, pensa nisso. E quando você vê a palavra vermelho, pensa nisso. A única coisa que importa é que você tem pelo menos 2 objetos distintos. Você pega esses 2 e a única coisa, ou até melhor, vamos chamar eles de left and right. Left and right. Aí, aqui seria o right. Aqui seria o left. Aqui seria left. Aqui seria right. Left, right. Agora, a única coisa que você precisa mesmo é que você tem 2 objetos distintos. E agora você sabe de onde cada membro chegou na união disjunta. De left ou de right? Certo? Ok. Outro nome para o disjoint union é coproduct. E outra notação para isso, se eu tenho 2 conjuntos A e B, é essa. Parece meio doida. É um product, coproduct, virou com a cabeça de baixo. E a única coisa que eu quero mostrar sobre isso, a gente não vai ver os detalhes. Mas é muito útil cada vez que quero juntar coisas e lembrar de onde cada uma coisa chegou. Aí, se a gente pensar no que acontece no A cross B, que é o product, né? Como posso desenhar aqui um diagrama onde certas coisas comutam com todas as... Porque o product não chega sozinho, ele chega junto com duas funções, vamos dizer. Quais são essas funções? Que eu ganho assim que eu tenho um product AB? As projeções. Tenho o first e o second. Tem vários nomes. Projeção, sei lá, 0, projeção 1, first, second. Alguém lembra um outro nome que eu dei para elas? Eu quero usar esse nome agora. Out, left, out, left, out, right. Vamos usar esse. Então, se eu pegar aqui out, left, e aqui out, right, onde eu vou chegar? Aqui vou chegar no A, aqui vou chegar no B. E a ideia é que se eu tenho uma função de f e uma função g para um conjunto C, essas duas coisas, a gente lembra desse diagrama, a gente já encontrou, determinam uma função do A cross B para o C. Foi aquela função que a gente chamou de f parzinho g. Porque você tem uma função de A para C, uma função de B para C. Qual a função óbvia de A cross B para C? Aquela que vai aplicar a Fzinha no primeiro parte e a Gzinha no... Estou viajando? Mas se computa, né? Não, peraí, estou viajando ou não? Estou viajando, alguém pode me ajudar? Por que estou bugando? Não, peraí. Aí. Não. Um segundo. Fala de novo, o quê? Se eu tenho CD, eu vou pegar outras funções. Se eu tenho aqui um C e um D, daqui para cá eu vou ter a F cross G, certo? Aqui eu vou ter a FG. Não, o que eu quero fazer agora? Segundo, se eu tenho uma função, por isso é importante dormir. Se eu tenho uma função de C para A cross B, vamos chamar ela de F. Ok, isso determina... Não, desculpa, ok, beleza, estou de boas. Se eu tenho então uma função assim e uma função assim, então sei como ir de C para A e sei como ir de C para B. O que isso garante agora e o meu negócio vai comutar?
Eu só botei as setas na ordem errada. Que função eu posso definir aqui garantidamente? Dividido com G. Posso definir essa coisa aqui, que seria a F, essa é a FG, F parzinho G. Então, essa é definida como? No aleatório x, ela é igual a? Exatamente. E a direção é essa. E toda essa coisa comuta. Concordamos? Vamos acordar, e estou falando principalmente comigo. Agora, o que acontece no coproduct, que é o disjoint union? Se eu botar aqui o coproduct, quais são as setinhas que eu tenho? Agora, aqui tenho A, aqui tenho B, aqui é o disjoint union, o cross product de A e B. Que funções eu tenho? Como? Não tenho out left, não tenho uma função saindo daqui para cá e daqui para cá. Tenho funções entrando lá. Vou ter a... Como? Porque ele vai pegar tudo de B, né? Não posso sair daqui para cá, porque o que vai acontecer se eu pegar um cara que estava apenas no B? Então tenho duas funções, uma a in left e a in right. Essa é aquela que pinta os caras vermelhos, azul, vermelho, segundos, e direitos, e essa é aquela que pinta esses caras esquerdos, ok? E se eu tenho um certo Czinho, como vou pegar agora as minhas funções que eu vou ter? Quero saber quais são as... Aqui vou ter uma F, aqui uma G. Quero saber qual a direção. É a mesma ou a inversão? Não, é do A, B pro C. Não, daqui não vou ter uma função agora. Não, é D pro C, não. Não, aqui não vou ter nada. Eu quero botar essas setinhas que elas vão obrigar a existência da outra. Ao contrário, se for vindo, Muito bem. que no colégio da sessão, vou dar o mesmo elemento lá em AB e não pode. Peraí. Eu concordo. Não, peraí, é assim? Tu falou? Sim. Então é a mesma maneira de lá? Não. Seria o contrário? Peraí. Se eu tenho uma função de A que manda todos os azinhos para o C e uma função que manda todos... G é uma função diferente do AB, né? E uma função G de B para C, o que isso garanta aqui? Garanta uma função aqui, certo? E como ela comporta? Como? Não, aí é alto, né? Não, essa não é out left não. A out left é apenas para pares. Ela pega um parzinho e só foca no esquerdo. A out right só foca no direito, retorna ao direito. Essa aqui pega o quê? Qual é o meu domínio aqui? Que tipo de coisa são? Como? Não, são duplas, certo? Onde o primeiro membro pertence onde? É do A ou do B? Na A união B. E o segundo membro pertence onde? Não? Não, naquele 0 e 1. No 0, 1. É o que você vai descartar. Exatamente. O segundo membro é o tag. O primeiro membro é exatamente a informação. Mas o segundo é a informação de onde chegou essa informação, do primeiro ou do segundo. Então, aqui eu tenho uma função que quando ela vai pegar um bichinho com tag left, ela vai fazer o quê? Ela vai mapear no A o elemento que está na esquerda. Porque você vai receber o elemento na esquerda e se é direito ou esquerdo no segundo parâmetro. Ela vai fazer a F. Daí ela vai pegar o segundo parâmetro para saber se é no A ou no B e depois vai pegar qual elemento para mapear. Quando vem, ele faz a F, quando vem do outro, ela faz a G. Isso. Muito bem. Vou chamar ela temporariamente de F maiúsculo. E vamos ver como ela comporta. A F de X, certo? Seria o quê? Vou escrever agora um pouco de programação. Como eu ia definir isso? Abre uma chave aí. Certo. Vou falar case X of. Se o X foi dessa forma, usinho 1, F de então, sei lá, retorna o quê? G de X. Retorna o quê?
Vou falar aqui. Não quero usar nem return, nem... Vou usar a setinha estranha, ok? Return o quê? Não? F? Não, desculpa, eu preciso começar no zero. Não tenho zero, eu não tenho LR, né? Ok. Aí sim, F de U. F de U, muito bem. E se é da forma U, R, G de U. Faz sentido? Bem, quem tem uma pessoa com certeza que lembra aqui que pegou o Haskell? Tem outra não? Tem duas, sim. Alguém reconhece qual tipo é esse? Os dois? Ou qualquer pessoa que trabalhou com programação funcional? Esse tipo é quem? É o parzinho, certo? Se eu escrever int, isso é um cross product de int, de estéreos. Esse tipo é quem? Quem viu? É um gerador de funções. Não vai ser gerador de funções. É o que a gente vê na programação funcional como either. É o either X ou Y. Estou falando só para ver se dois mesmo. Bem, que seria o left coisa, o right coisa. Essa ideia é quando você tem dois tipos de... que você quer juntar, mas saber se os teus membros chegaram através de uma parte ou de outra. Bem, ganhamos até a união de junta. E... agora a pergunta, o que a gente não tem ainda importante? Não temos relações, não temos funções, e ainda estamos na unidade 1. Olha que maravilha que vai ser agora para atender o cara das relações. O cara das relações fala o quê? Como você usa relações? Eu tenho, sei lá, um errozinho que quero decidir certas coisas, vamos dizer, binárias, saber, blá, blá. Ok, eu não tenho relações, eu só tenho conjuntos. Como posso representar, dados uns conjuntos A e B, como posso representar uma relação de A para B? Entre aspas, de A para B. O que é suficiente para eu ter, para ter toda a informação que quero da relação? Certo? Mas eu só tenho conjuntos. Então, se alguém me dar o conjunto A e o conjunto B, o quê? Como que é? Para uma formação que eu não tenho, certo? Eu não tenho relação, eu só tenho conjuntos. Existe algum conjunto? Se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, eu posso ver um certo conjunto como uma relação de A para B? E qual conjunto seria esse? Não, união de junta não é nenhum. Um conjunto de duplas que é só os que se relacionam. Sim, faz sentido isso, porque a gente chamou de gráfico da relação. Se eu tenho qualquer subconjunto, sei lá, R, qualquer subconjunto do A cross B, não necessariamente todas as tuplas feitas por membros de A e membros de B, umas. Essa coisa serve para representar relações. Faz sentido isso? Então, se alguém falar para mim, ei, tua teoria só tem conjuntos, você queria relações, eu vou falar, peraí, cara, aqui você pode usar qualquer subconjunto do cross product, você pode chamar isso de relação e pronto. E é importante entender que a gente não está falando que uma relação é um conjunto, blá, mas uma relação pode ser representada fielmente dentro da teoria de conjuntos como se fosse um certo subconjunto de A cross B. Pode usar um si somente si, né? Para um subconjunto. Não entendi? R e A. A gente vai falar, quando o cara ia escrever que a R relaciona o X com Y, a gente vai traduzir isso como o parzinho XY está dentro do conjunto R. Isso justifica também aquela notação, que a gente já usou essa notação na unidade 1. E agora alguém vai falar, peraí... Você pode colocar um si somente si entre esses dois aí? Aqui? Essas duas afirmações. Aqui? Sim. Até mais. Vou falar que essa é a sintaxe que eu estou permitindo ele usar, é isso. Porque para mim só existem conjuntos.
E agora alguém vai falar, mas espera aí, a gente estamos só ainda no início, a gente só fez relações. E eu quero, a gente definiu relações de equivalência, blá, blá, blá. Como vou definir tudo isso dentro dos conjuntos? Qual a resposta? A resposta é que todas as definições que a gente deu foram baseadas no que significa, numa relação como uma noção primitiva. Então, assim que eu defini o que significa relação, eu não preciso definir novamente o que significa relação transitiva ou reflexiva. Relação reflexiva foi aquela que é para todo x, no A, sei lá, ou x é aqui com x. Não foi assim? Mas tudo isso já é definido agora, que eu defini o que significa relação. Se eu tenho uma coisa que realmente é relação, realmente então um subconjunto de A cross B, eu posso perguntar se ela é reflexiva ou não, sem precisar dar novas definições. De novo, todas as coisas que a gente definiu no capítulo de relações foram definidas a partir de um tipo primitivo relação. O que muda agora é que esse tipo não é apenas primitivo, a gente implementou o tipo. Mas toda coisa que foi definida lá é como quando você implementa um certo estrutura de dados, sei lá, uma pilha, e depois você cria funções usando a interface da tua pilha. Se depois você mudar a tua implementação da pilha, mas com a mesma interface, todo o resto vai continuar funcionando normalmente. Você não vai precisar definir tudo de novo, se você respeitar a interface. Então a gente definiu o que significa relações, beleza, temos isso. Pergunta, uma coisa que eu preciso definir é que se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, aí, aquela coisa que a gente denotou com pelo menos duas maneiras diferentes, uma foi que eu improvisei aqui, essa, a outra foi essa. Alguém lembra qual que era uma das duas, o que significa? A primeira é o conjunto de todas as funções. Não, funções. Eu tenho essa seta aqui estranha. Então, todas essas relações de A para B, e isso também é a mesma coisa, o conjunto de todas essas relações de A para B. Então, para mim, assim que eu vou definir relação no meu mundo, eu queria realmente garantir, pelo menos para o usuário, como o mesmo jeito que eu garanto na interface de programação, queria garantir que, se você tem um conjunto A e um conjunto B, essa classe aqui, essa coleção de todas as relações de A para B, realmente é um conjunto. Como poderia afirmar isso? Isso é extremamente simples. Essa coisa, muito bem. Essa coisa, pela definição, é o próprio powerset de A cross B. Eu já sei que isso é um conjunto, então isso é um conjunto terminou. Então já sei que isso é um conjunto. Não é tão trabalhoso como foi aqui, porque assim que eu defini o cross product aqui, eu precisei fazer trabalho para garantir. A gente acabou pegando o powerset do A união B, sei lá o que. Ela deu trabalho, mas aqui é imediato. Cada vez que eu faço um trabalho, eu ganho uma coisa aqui. É importante apreciar o que eu ganhei. Como eu tenho o powerset e eu tenho o cross, Eric, em um segundo, falou, então, pega o cross, depois pega o powerset. E isso é a coleção de todas as relações de A para B. Qualquer subconjunto de A cross B, eu posso visualizá-lo como uma relação de A para B. Beleza? Relações, pronto, aceitamos. Funções. Como eu vou definir funções agora? Tenho meu cliente, quer usar funções também. Meu cliente quer saber o que significa que f é uma função de A para B, se ele já tem um conjunto A e já tem um conjunto B. Qual a ideia melhor, a mais simples ideia para definir o que significa a função na minha teoria? Como falei? Em qual conjunto? Eu vou precisar usar separation depois, que vão me preocupar com a mesma ideia para definir o que significa isso. Isso aqui. Isso não vai ser isso, vai ser uma outra coisa, mas calma aí. Primeiramente precisamos falar o que significa a função. O cara chega aqui e fala, ei, teu negócio tem funções? E a gente percebe que não tem. Então a gente precisa falar, peraí, eu vou criar. Eu vou definir função para ti. É uma forma que ele sai dos dois. Uma fórmula. Digo, não pode ser uma fórmula. A função tem que acabar, tudo tem que acabar sendo um conjunto. Sim. Pode
ou coisa que acabou sendo conjunto, ou coisa que acabou sendo coisa que acabou sendo conjunto. No final das contas, tudo vai ser representado como conjunto, não como fórmula, não como afirmação. Não pode ser a mesma das relações, só que tirando o B vazio, a parte tipo, só na parte que não pode ser função. Não é tão simples. Por que não é tão simples? Porque as funções têm várias obrigações para atender. Duas principais. Se você tirar apenas o vazio, você... Eu quis dizer, tirando todo, só adicionando essas partes. Beleza. Que faz ela ser função. Que são duas coisas, totalidade e determinabilidade. Então, no final das contas, a gente vai falar uma função é uma relação que satisfaz totalidade e determinabilidade. Ou seja, para todo... Vamos escrever a determinabilidade, quer dizer que se o xy está na F e o x, y' está na F, então o que eu posso concluir? Y igual a y'. Essa é qual? E o que falta aqui de quantificadores? Onde? E? Para todo y. Para todo y e para todo sim, y' no B. Se o x e o y, esse parzinho está nessa relação, e se esse parzinho está nessa relação, então necessariamente o y é igual com o y'. E nosso usuário acabou de nos apreciar um pouco mais, porque agora ele tem funções. E agora alguém vai falar, então, peraí, se f, vamos pegar como f o sucessor. Então seria correto escrever que o 3, 4 pertence ao sucessor? Está estranho, mas a implementação que a gente fez é definir funções como se fossem relações, relações como se fossem conjuntos. Então, no final das contas, isso faz sentido. E isso é verdade. No outro lado, o 3, 5 não está na mesma função. Porque a F não mandou no 3 no 5, a SUC não mandou o 3 no 5, a SUC mandou o 3 no 4. Então, o 3, 4 é um parzinho da F. Então, a gente identificou as relações com seus gráficos e a gente agora identifica as funções com seus gráficos. Faz sentido? E a gente está pegando essa ideia agora da religião de conjuntista, onde o F não tem mais domínio com domínio. E se alguém é da categorista da religião, como a gente pode melhorar nossa definição para atender esse cara também? Em vez de falar uma função é um conjunto lá, a gente vai falar uma função, uma tripla. Uma tripla de uma certa... onde a primeira coisa é apenas um conjunto, a segunda coisa é uma relação entre o primeiro conjunto, o segundo, o terceiro objeto, tal que ela é totalidade e, sei lá, total e determinabilidade. E agora, se alguém quer, a gente consegue atender até os rapazes da religião de categoristas que eles querem realmente pegar essa coisa. E esse cara vai falar, ei, peraí, eu preciso ter dois operadores, um operador domínio e um operador codomínio. Qual vai ser a nossa implementação de domínio? Se essa é a nossa definição de função. Pegar um desses elementos. Qual? Certo, então qual vai ser literalmente a função DOM? Vai ser qual? Certo. Out, não é out na verdade, porque isso É tipo first. é a projeção, certo? Seria a out 1. A gente em geral usa o out quando é left e right. Agora, certo, mas aqui tem o 3. Seria out left, out right, out middle. Tá, ok. Ou posso chamar ela de P0 e essa seria a P2, certo? Faz sentido? E o gráfico? Não, isso vai criar todos os pares de avô. Não, tem que ser o P0. Tem açaí lá. Não, seria o conjunto F. Seria o P1. Vai ser o P0 e o F0. Seria o P1. A gente representou a F como o seu próprio gráfico, então se Aí assim não pega um projetinho?
Como? O F vai ser quais? O f, pela definição do que é f, a gente identificou a função com o seu próprio gráfico. Certo? Então, o segundo objeto aqui é a coleção de pares. O primeiro é o conjunto... A F é isso aqui. Como? A F é isso aqui, o conjunto de pares que satisfaz agora vamos ter uma coisa circular. Literalmente seria, estou definindo a f para ser o domínio da f, o gráfico da f e o condomínio da f. E isso não é exatamente a definição, mas é a ideia. Faz sentido? Ok. Cadê o apagador? Bem, então, terminamos também com funções. Agora pergunta. O cara que quer falar que ele quer usar bisecções, injecções, sujeções, sei lá o que. O que a gente vai falar? Espero que estamos pegando o jeito de vendedor aqui. Vai adicionando mais coisas. Como? Vai adicionando. Não, porque não precisamos fazer nada. Porque todas essas coisas foram definidas a partir de função sendo tipo primitivo. A gente definiu funções. Então, o que é uma função injetora? A gente, função injetora é blá 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 blá. Só calcular Cardinalidade, não. igual a da F. Não, peraí, não preciso calcular cardinalidade. É só lembrar o que significa que é uma função f injetora. Mas eu tenho como definir essa afirmação aqui como uma fórmula. Quis dizer o quê? Que f é uma função de A para B. Isso quer dizer o quê? Que f é um subconjunto de A cross B, tal que, ele tem totalidade, terminabilidade, blá blá blá. E o que significa cross produto cartesiano? Quis dizer isso. Conjunto de todas as tuplas. O que é tupla? Tupla quer dizer aquela coisa que Kuratowski falou, e pronto. No final das contas, toda afirmação que a gente vai acabar falando aqui vai acabar sendo uma afirmação sobre certos objetos pertencendo a certos conjuntos e nada mais. E quais são os tipos que temos aqui? Apenas conjuntos. E nada mais. Essa é a ideia. A gente tem implementado outros tipos, mas nosso tipo primitivo é apenas conjuntos. Então temos todas as funções, temos blá 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 blá. Ok. Chegamos quase felizes que nosso cliente vai acabar comprando nossa implementação. Falta uma coisa muito importante para nosso cliente. Qual é essa? O que ele não tem? Grupos é um exemplo bom. Só que grupos é muito fácil satisfazer esse cara com o que é grupos. Grupo é o quê? É um conjunto estruturado, então preciso me preocupar com o que significa conjunto estruturado dentro da minha teoria, onde a primeira coisa é um conjunto, tem uma operação binária, uma operação unária e uma constante. Operações são funções. Eu acabei de falar o que são funções. Então, eu sei isso, isso é apenas um membro desse conjunto. Conjuntos eu já tenho, primeira coisa que eu tenho. A única coisa que eu não sei é essa coisa aqui, o conjunto estruturado. Mas eu tenho uma coisa para representar essa coisa. Como eu vou representar isso para o conjuntista? Não é tripla, é um Uma? Fala? Não é tripla? É quádrupla. É uma quadrupla. Então é só fazer isso. Pronto. Ele sabe que são 4 tuplas, então a gente vai falar grupo é uma 4 tupla, que você sabe o que é porque eu defini as n tuplas, onde a primeira coisa é um conjunto, a segunda coisa é uma operação binária, ou seja, uma função de G, cross, G, para G. Ele sabe o que é isso, porque a gente implementou isso. Ele sabe o que é isso, porque a gente implementou funções. Ele sabe depois, a inversa vai ser também uma função de G, para G. Ele sabe o que é isso. E o E está no G. E ele sabe o que é isso porque é uma das noções primitivas. Ou seja, grupos temos. Anéis, monoides, sei lá o que, temos. Temos tudo. O que não temos? Que vocês aprenderam antes de aprender grupos, com certeza. Como? Não, eu falei qual. Aí o papo é só as relações depois que você já mostrou. Famílias indexadas temos? O que é uma família indexada? É uma atribuição indexada por um conjunto de índices I. É uma atribuição para cada izinho do I num certo objeto AI. Como vou representar isso? Não é tupla?
Pensa uma coisa que para cada membrinho izinho, para cada izinho no meu i, eu quero associar um certo objeto a i. É o quê? Uma função. De onde para onde? Certo? Se todos os meus izinhos aqui pertencem a um certo a, o que seria uma família indexada de membros de a? Seria apenas uma função de i para a. Se você tem f de i para a, chame f uma família indexada por i de membros de a. Pronto, famílias indexadas também. Como? Não, bijetora? Não, por quê? Talvez o AI, o AI mais 5, sei lá. Porque não tem que ter tudo indexado. Uma família indexada pode ter elementos que não são indexados. Não, pode ser que dois índices apontam no mesmo cara. Pode ter repetições. Faz sentido? Um segundo. Pense que hoje são pessoas e o AI é o número de filhos que tem. Sei lá, eu tenho 0 filhos, você tem 0 filhos também. Então, o A de Thanos vai ser 0 e isso vai ser o mesmo de A de Fernando Igor. Faz sentido? Ok. Então, não preciso botar alguma restrição lá. Temos famílias indexadas também. O que que não temos? Importantíssima coisa. Elementos. Não, peraí. Elemento é qualquer coisa que pertence a um conjunto. Temos elementos. Elemento não é tipo de coisa. Que tipo de coisa falta? Já falou sequência? Como? Já falou sequência? Sequência. Você pulou. Sequência não temos. E nem podemos ter, pelo incrível que parece, por enquanto. Precisamos de algo mais. É estranho porque a gente conseguiu famílias indexadas e a gente não conseguindo sequências, quando na verdade sequências são apenas famílias indexadas por números. Cadê os números? Tem que ter números. Você não vai conseguir vender isso para ninguém sem ter números. Então temos todos os tipos estranhos, até, sei lá, grupos. Beleza? Não temos números, nenhum tipo de números. Então, vamos começar com tipos mais simples, naturais. Então, nosso objetivo seria definir os naturais aqui. Essa vai ser a última coisa que a gente vai fazer na teoria de conjuntos. Precisamos definir os naturais, implementar os naturais. A gente vai falar, o cara vai falar aqui no número 5, número 8, a gente vai falar, peraí, a gente não tem números, temos conjuntos, mas tem esse conjunto aqui, que você pode usar ele como se fosse o 8, e esse conjunto aqui, que você pode usar como se fosse o 3, e faça o teu trabalho. Agora, existe um certo problema. Se a gente olhar para os axiomas, para nos convencer que não tenho como definir nesse momento, os meus axiomas são fracos. Até agora, não consigo definir números. Não consigo definir essa coisa que quero definir. Até que consigo definir certos conjuntos para comportar como números, mas eu quero definir o próprio N, os naturais, os conjuntos naturais. Você pode fazer igual você fez lá, com o 0 igual ao vazio, o 1 igual ao 5. Essa seria a ideia para definir uns números. Mas nesse caso ele vai falar, peraí, não me importa apenas ter nomes para essas coisas, eu quero somar eles. Cadê a soma? Cadê a multiplicação? Preciso definir essas coisas também. Vamos fazer isso é simples. Mas a pergunta é como vou conseguir definir o N, não os membros de N, o próprio N. Como? Aí é a parte da infinidade. Qual a infinidade? Tá, a gente não tem nada ainda que lide com a infinidade. Se eu olhar para os axiomas que tenho aqui, não é tão difícil me convencer que talvez existem conjuntos infinitos no meu universo, mas com certeza não consigo garantir a existência de nenhum deles. As únicas coisas que tem, a estacionalidade não garante a existência de ninguém. O empty set, com certeza não garante a existência de nenhuma coisa infinita. O pair set vai criar conjuntos no máximo de cardinalidade 2, no máximo. 1 ou 2, na verdade. O separation vai começar com um conjunto com certa cardinalidade. No pior dos casos, o conjunto vai ficar igual. Em geral, ele vai ficar menor. Então, ele também não tem como crescer. O power set cresce. Você dá para ele um conjunto de certa cardinalidade e ele retorna um conjunto de cardinalidade maior. A gente viu isso. 2 elevado a n se ela for finita. E se for infinita, a gente viu ainda que a cardinalidade dele vai ser maior. Quê? Aí fica cheio de buracos também.
Não, mas os buracos não me importam. O que me importa é se eu consigo definir infinidade ou não. Os buracos vou cobrir porque eu tenho que separar isso. A união, se você unir todos os membros, no final das contas, tua cardinalidade vai ser, entre muitas aspas, a soma das cardinalidades das coisas que você tem dentro, no melhor dos casos, onde todos os membros são disjuntos. Mas no final das contas, as únicas coisas que são garantidas aqui para existir é essa, como essa, que tem cardinalidade zero, ou seja, finita, e todas as outras coisas que criam novos conjuntos a partir de antigos, se elas são fornecidas conjuntos finitos, o conjunto que elas vão construir vai ser finito. O mais perigoso era o power set, mas até o power set, se dá milhões de elementos, ele vai construir um conjunto de 2 elevado a 1.000.000, mas isso é um conjunto finito. Ou seja, até agora, com esses axiomas, não podemos criar nenhum conjunto infinito, então não tenho nenhuma chance de construir esse objeto na minha teoria. E agora chega o ZDF setting. Infinity. Aí, esse é o segundo axioma que a gente encontra aqui, que não é para todo A, para todo B, ou seja, me dá esses conjuntos, eu vou te dar outro. Diretamente fala, ei, existe um conjunto com tal propriedade. A ideia é que ele fala, existe, eu usei I ou não? Izinho? Existe um conjuntinho I, tal que, o que ele quer descrever aqui é tal que o I é infinito. Como vou escrever isso? E vamos voltar nessa pergunta aqui, que foi como para hoje. Alguém tentou fazer isso aqui? Ou pelo menos tentou, ou olhou, sei lá. Tentou. É difícil. Isso é muito difícil. Qual o desafio aqui? Eu já tenho o power set. Certo, eu já tenho o power set. Então eu posso usar esse operador. Eu quero definir o power set finito. Então, meu objetivo é definir qual seria o PF de um certo A. Agora, dá vontade de falar, no meu coração eu sei que isso, são todos os subconjuntos finitos do A. Então, dá vontade de falar, são todos os Ws, tais que W subconjunto de A e W finito. Agora, o primeiro problema que tem aqui é muito fácil consertar. Qual é o primeiro problema? Não, esse é o segundo que é difícil. Primeiro problema é qual aqui? O set builder. O set builder. Não posso usar o set builder. Para usar essa coisa, preciso falar onde pertencem onde. Mas, certo, mas eu sei onde todas essas coisas pertencem para filtrar depois. Onde eles todos pertencem? Não no A, no power set de A. São todos os subconjuntos de A. Então aqui, isso é muito fácil. Todos os Wzinhos no power set de A, tais que W é finito. Se eu pensar assim, meio sem pensar, vou falar, então pronto. Eu apliquei a ZF4 nesse conjunto, que eu sei que é conjunto porque eu tenho o power set, com esse filtro, onde que eu estou roubando? Esse finito, você não sabe o que é. Pois é, para aceitar isso, para chamar a ZF4, eu preciso falar qual é a fórmula que estou usando. E a fórmula que estou usando precisa ser uma fórmula φ de x, e ela aqui, ela precisa afirmar que o x é finito. Como que eu vou escrever a afirmação que um objeto, um conjunto é finito com fórmula? Você pode dizer que tem uma aplicação entre o número natural, o conjunto de números naturais. Não tem os naturais. Seria perfeito, se eu tivesse os naturais, eu poderia falar, existe um certo... Porque eu poderia definir aquele nzinho, barrinha que a gente ficou usando, você vai falar x, existe n, tal que x é coinúmero com n. Isso é certo, só que não tenho os naturais ainda. Bem, é uma ideia extremamente linda como definir finito e também infinito, porque infinito é a negação de finito, sem nem ter acesso nos números. Se você tem acesso aos números, é muito fácil. Se você tem naturais, para falar que é uma coisa infinita, fala que para cada número n
tem mais números, mais membros lá, tem injeção de lá para cá e pronto. Isso quer dizer infinito. Mas como posso afirmar a infinidade de um objeto, da minha entrada, sem ter números? E Dedekind deu essa definição maravilhosa Dedekind, infinito. Ele percebeu uma propriedade característica dos infinitos, ou dos finitos também, depende se você vai ver essa negação. Finitos são aqueles que não podem, que para qualquer subconjunto próprio deles, não existe bissecção entre eles. Vice-versa, um conjunto infinito, se e somente se existe uma bissecção entre ele e um subconjunto próprio dele. Faz sentido o que eu falei? É difícil pensar nisso, mas é fácil entender isso. Não? Talvez. Então pega, sei lá, os naturais. Os naturais, você pode jogar fora uma parte deles, o zero. É um novo conjunto que você construiu, que são os naturais maior de zero. É um subconjunto próprio do N. Mesmo assim, ele tem a mesma cardinalidade. Se você começar com um conjunto finito, você não pode fazer isso. Assim que você vai jogar certos membros lá, com certeza a cardinalidade mudou. Faz sentido isso? E é assim realmente que você consegue definir esse operador, porque agora você pode aplicar o ZF4 com essa fórmula φ de x, que afirma que existe subconjunto próprio de x, desculpa, não existe subconjunto próprio de x, ou seja, para cada subconjunto próprio de x, o x não é com esse subconjunto não é com o número com x. Voltando aqui à infinidade, então precisa falar uma coisa sobre, mas ela não fala algo tão fraco e tão geral como E ou I é infinito. Ela dá bastante informação aqui. Ela está dizendo, segundo um pouco a ideia de Fernando Igor, que ele quer definir os números assim. Qual seria o teu 2? Ok. Teria que ser um conjunto de dois elementos. Ok. Qualquer conjunto. Qual você escolheria aqui como segundo membro? Power 7 e desse. Sem operadores, diretamente com chaves, você pode falar qual seria? Vazio e o segundo vazio. Muito bem. Voltando aqui. Existe um I, então o quê? O vazio está no I. Então o I pelo menos tem o vazio. E, mais uma coisa. Para cada conjunto que está no I, os chaves conjunto estão no I também. E para todo x, se o x está no I, então o chave x está no I. Estou pensando com a maneira de Igor. Se eu pensar com a maneira... Desculpa, desse Igor. São os dois Igors. Igor Brandão. Se eu ia pensar com a maneira de Fernando Igor, eu ia falar aqui, existe um I, tá o que? O vazio está no I, os dois concordam lá. E o que eu escrever aqui? X união, quem? Faz sentido? Ok. Bem, pergunta rápida é boba para o aplicar. Mas esse meu está errado, né, professor? Não é errado, não. Porque na soma... Nenhum dos dois está errado. Nenhum dos dois está errado. Mas não vai errar na soma? Não. Você definiu soma? Nem você, nem ele. Sim. Se você definir soma, você pode tomar cuidado para a soma... A soma não tem que ser igual a soma da cardinalidade? Vamos ver. A pergunta é muito simples, muito rápida, meio boba só para pegar presença, quase. A pergunta é... ok, vamos escrever as respostas primeiro. Não. Não. Resposta é 1, 6, 7, nenhum dos A, B, C. A pergunta é
Quantos axiomas a gente tem até agora? Boa votar. É engraçada a pergunta. Igor, Anderson, Eric, Paulo, Tarles, Heráclito, Ivan, Felipe, Jefferson, Moisés, Gelli, Reno, Henrique. Tem mais? Não, Jonathan? Votou? Votou, tem mais? Não? Ok. Vamos lá. Ok. Interessante. Resposta certa é D. Por quê? Parece que temos 7 axiomas. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What's the catch? No ZF4 ele permite criar esquemas axiomáticos. Pois é, vamos entender o que significa isso. O ZF4 é a única que em vez de falar axioma, eu falei esquema. Eu tenho uma scheme aqui. Eu acho que em português é esquema, é assim? Esquema, sim? O que significa esquema? Todas essas coisas aqui, o ZF1 foi o quê? Uma fórmula. O ZF2 foi uma fórmula. O ZF3 foi uma fórmula. Cada axioma dos outros foi uma fórmula. O 4 não foi uma fórmula, começou com palavras falando para cada fórmula φ, a seguinte fórmula é um axioma. Exatamente. Ela falou, essa fórmula para todo A, existe esse, tal, que blá 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 blá, é um axioma. Ou seja, aqui escondidos são tantos axiomas quantas fórmulas existem. Ou seja, infinitos axiomas aqui, porque você pode criar uma infinidade de fórmulas. Então, literalmente, se você quer citar ele como um certo axioma, faria sentido citar ele como ZF4, como falando qual é o fizinho. Porque para cada fizinho que você escolha, o ZF4 é um outro axioma. Bem, tem mais um scheme que a gente não vai encontrar, infelizmente, porque é bastante interessante, do replacement. Até agora é praticamente tudo Zermelo. O replacement foi uma das contribuições de Frankel, e o fato que no separation, essa condição definitiva que Zermelo estava falando com palavras de rua, foi Frankel e Skolem que eles falaram, vamos deixar claro que isso, vamos usar uma fórmula mesmo, que isso deixa claro para todos o que é uma condição definitiva que não é. Bem, voltando aqui, temos então um novo axioma aqui. O que a gente ganha agora? Na verdade, eu escrevi duas coisas aqui. Precisamos literalmente escolher uma das duas, não vamos botar as duas. Então, para ficar agnóstico nesse sentido, eu poderia falar, existe o mi, tal que o vazio está no i, e para todo x, se o x está no i, então o x maisinho está no i. E agora a pergunta é, o que significa x maisinho? E se você perguntar quem foi dos dois que falou isso? Você? Então, a definição seria que o vazio maisinho é... Não preciso disso não. O x maisinho é o singleton x, segundo Igor Beradão, e o x' é definido para ser o x união singleton x, segundo Fernando Igor. Esse, na verdade, foi Zermelo que usou essa definição. Esse foi von Neumann. E para muitas coisas, não importa qual vai ser a tua ideia de qual será o sucessor. Vamos dizer, esse parece um certo sucessor. Se eu pensar que essas como representações de números, esse maisinho é o próximo número. Agora, esse Igor aqui pensou que esse é o 0, esse é o 1, esse é o 2. A ideia dele é, pega o vazio, e veja quantas chaves você vai botar lá. Se você quer o 30, bota 30 chaves.
certo, quando sacolas você tem essa representa os números. Representação perfeita, é a original representação de números pelo Zermelo. Agora, von Neumann deu outra representação, 0, 1, 2. Cada uma coisa é... Como vou formar o 3 agora? Vai ser o conjunto desses 3. Vai ser o tap, 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 tap. Qual vai ser a próxima coisa? Essa, conjunto desses 4. Uma vantagem que tem os números de von Neumann é que eles correspondem com suas próprias cardinalidades. Qual a cardinalidade dele? 1. Cardinalidade dele? 2, 3. Os números de Zermelo, de Igor Brandão, são cardinalidade 0, cardinalidade 1. A cardinalidade, estou perguntando. 0, 1, 1, 1, 1, 1. Todos os números positivos têm cardinalidade 1. E o 0 tem cardinalidade 0. E aqui cada número tem sua própria cardinalidade, certo? Mas no final das contas, vamos escolher um dos dois, não importa quem. E o axioma vai ser ou esse, depende de como você vai definir o x maisinho. E a pergunta é como o nosso mundo muda com esse novo axioma. Ganhei a existência de um certo i estranho que tem essa propriedade. O que eu quero, desejo desse axioma? Quero definir os naturais, obviamente. Essa utilidade grande desse axioma. Eu queria muito falar, seja aí, sei lá, n, o conjunto garantido pelo ZDF7. Qual é o meu erro aqui? Ninguém pegou o erro? Eu acho que é porque o ZF7 não garante um conjunto, ele só garante a ruína. Não, peraí. Garante. Só existem conjuntos. Então, se uma fórmula fala existe coisinha tal que blá, essa coisinha só pode ser conjunto. Qual é o problema aqui? Será que você não sabe o que o N vai ter? Conjunto de quê? Não, eu falei. Ela não fala que existe essezinho aqui que faz essas coisas. Então, quero sujar isso. Quando eu sei que existe algo, eu não tenho o direito de sujar. Então, Eric? Pode ser que tenha mais um. Exatamente. O erro então é o. Eu tenho o direito de falar seja N um conjunto garantido pela ZDF7, mas pelo que eu saiba existem mais. E podem existir mais. A 7 literalmente, a 7 literalmente garanta a existência eu quero esse conjunto, né? No final das contas, eu quero usar esse conjunto para ser meu conjunto de naturais. A pergunta é, o axioma 7 garante a existência desse conjunto? Ele fala que existe um I que tem o vazio e para todo x, se o x está no I, tipo, o x é fechado pelo sucessor, certo? Para todo x no I, se o x está no I, então o sucessor dele também está no I. A pergunta é, isso garante a existência desse conjunto aqui? O vazio é o sucessor de quem? O vazio é o quê? Tá. O que significaria o vazio mais? O vazio mais, depende de qual das duas você pegou, mas escolhe uma e tanto faz. Vamos fixar uma, sei lá, de von Neumann. Então, isso quis dizer isso, sei lá, isso. Não tão facilmente. Precisa muito trabalho para construir isso. Por quê? Qual o problema? Por que não é imediato isso? O fato que ele tem o vazio, ele é fechado pelos sucessores, garante um conjunto que tem todas essas coisas, mas talvez o meu conjunto tem lixo também. Por exemplo, eu sou um possível lixo. Talvez aqui tem eu também. Talvez aqui tenha
outro exemplo, Agliberto, certo? Que nem está aqui. Então eu posso chamar ele de lixo sem ele saber. Talvez esse é o conjunto, isso. Pode ser esse conjunto? Por que não? Não tem sucessor. Quê? Não tem sucessor para tanto. De quem? Pois é. Não tem meu sucessor, não tem o sucessor do meu sucessor, não tem o sucessor de Agliberto, blá blá. Mas... Pode não ter, né? Não, porque essa condição sobre aí garanta que assim que uma coisa entra, todos os sucessores têm que entrar. Mas alguém pode falar, beleza, tem esses caras aqui, certo? Então tem Thanos também, é ok. Tem Agliberto também, ok. Mas tem Thanos sucessor também, tem Agliberto sucessor também, tem Thanos sucessor também, Agliberto sucessor também, e por aí vai. Agora, essa coisa que eu escrevi aqui satisfaz isso. É um conjunto que realmente tem um vazio, é realmente também para cá que é o objeto. Se esse objeto está no conjunto, se o sucessor também está dentro. Faz sentido isso? Ok. O problema é que se eu quero vender uma teoria matemática para um cara que ele já sabe dos naturais, ninguém vai comprar uma coisa com lixo. Certo? Eu quero esse conjunto, ou esse, depende de qual dos dois eu escolhi, mas eu não vou falar, vamos chamar de conjuntos naturais qualquer um deles aqui, que o ZDF7 garante a existência de pelo menos um. Eu quero falar, quero construir mesmo, pelos meus axiomas, esse conjunto, ou esse, né? Ou esse. Não sei qual dos dois depende de como definir meu maisinho, certo? Mas quero construir isso. Ou seja, meu trabalho é falar o seguinte, seja, vamos chamar ele de I, agora está certo, um conjunto garantido pelo ZDF7. O que eu sei sobre o I? Eu sei que ele tem um vazio. O que eu mais sei sobre o I? Eu sei que ele é fechado pelo sucessor. E o que mais eu sei sobre esse I? Nada mais. Tem lixo? Talvez. Mas que ele é infinito. Finito? Não. Não, infinito. Ele é infinito, é bem óbvio ver que ele é infinito. Por quê? Porque essa operação aqui, a gente não provou isso, mas é óbvio, ela nunca vai sucessando aqui, você nunca vai voltar para nenhum cara que você já... Você nunca vai fazer um ciclo. Cada sucessor é novo, não é nenhum dos anteriores. Ok. Minha pergunta é essa coisa mais interessante aqui, como eu vou jogar o lixo fora? ZDF4. Perfeito. Uma ideia seria pegar esse I e falar agora o quê? Então, o N, que é os naturais, que quero definir, certo? Eu estou definindo eles para ser todos os bichinhos Nzinhos no I, não estou roubando, certo? Tais que N não é lixo. Agora só falta escrever isso com uma fórmula. E isso é difícil. Eu não consigo fazer isso com uma fórmula. Não vou conseguir. É uma ideia boa tentar o ZDF4, porque em geral o que acontece? Tem um conjunto grande, quero jogar coisas fora. É sempre quando quero fazer isso, quase sempre, aplico o ZDF4, separation, eu escolho um filtro, corto o lixo fora e pronto. Aqui, não tem como escrever isso com uma fórmula. Então essa ideia, mesmo sendo uma ideia boa, infelizmente não funciona. E o que precisamos fazer é lembrar essa ideia que eu tinha prometido que ia voltar na unidade 3 de novo, a top-down. Qual a ideia? Como foi aquela maneira que a gente jogou o lixo outras vezes? A gente falou, peraí, não sei quantos conjuntos satisfazem as coisas que eu quero aqui, mas posso dar um nome, sei lá, aí caligráfico, para ser todos os conjuntos que satisfazem o ZDF7. Então, pela definição, isso vai ser todos os S, tal que, eu vou chamar eles de S, tais que S satisfaz o ZDF7. Agora alguém já pode me cobrar, falar, ei, como você vai escrever isso com fórmula? É só botar aqui, apagar o I, e botar S. Todos os Szinhos tais que
o vazio está no S e para todo x, se o x está no S, então o x mais está no S. Então isso é realmente fácil escrever como fórmula. O ZF7 já é fórmula praticamente, é só botar, substituir lá. Ok, mas eu estou roubando outro ponto aqui. Onde que eu estou roubando? Set builder. Mas eu já tenho um conjunto que é suficientemente grande, já tem todos os membros que eu tenho dentro, possivelmente tem lixo, certo? Então não preciso pegar todos os conjuntos, que eu não sei como escrever eles lá, como conjunto inicial aqui. Posso começar apenas olhando em todos os subconjuntos dele. Por que eu faço isso? Porque eu percebo que o conjunto que eu estou tentando construir está aqui. É um subconjunto deles. Então, poderia pegar todos os essezinhos pertencendo a onde? No power set de quem? Não, de S. O S é o do I normal. O I normal é esse cara aqui. O que tem possível lixo. Então, eu percebo que um certo subconjunto para mim é o Holy Grail, certo? Quero definir essa coisa para seres naturais. Então eu falo o seguinte: defina a família de todos os subconjuntos dele que satisfazem o ZF7. Eu sei que um deles é esse cara aqui, certo? Então, como vou construir esse cara? Eric? Ele tem que estar contido. Ele está contido em todos, certo? E como vou definir exatamente esse objeto que eu quero aqui? Como funciona esse top-down? Lembramos? Tem uma família de todos. Vou pegar a interseção grande, certo? Se eu intersetar todos os subconjuntos de I que satisfazem essa propriedade de ZF7, tem o vazio e são fechados pelo sucessor, o que vai acontecer? Esse cara aqui, o Agliberton mais, vai embora. Por que ele vai embora? Porque existe um certo subconjunto, qual? Esse, o bom, que não tem o Agliberton dentro. Então, o Agliberton mais não pertence na interseção de todos, porque eu consegui achar um que está fora deles. É a mesma ideia, essa é a terceira vez que a gente veja a top-down, e sempre funciona desse jeito. Você começa com uma coisa, uma família grande, certo? Então, aqui, um segundo, Tarlis, a ideia, só para desenhar isso, talvez vai ficar um pouco mais. A ideia é que aqui tenho o que eu quero chamar de 0, o que eu quero chamar de 1, de 2, de 3, de 4, tenho todos eles. Vamos dizer que o ZF7 garantiu a existência dessa coisa aqui, desse aqui, onde além disso tem o Thanos mais, o Thanos mais, Thanos mais, e aqui tem o Agliberton mais, blá blá. E aqui tem, vou botar mais um, da gênio, tá? Gênio mais, ok, tá. Tem essas coisas todas aqui. E agora, como a gente está olhando na família de todos os subconjuntos dessa coisa grande, que primeiramente tem um 0 e estão fechados pelos sucessores. Então, uma coisa delas é aquela que eu quero, que é essa aqui. Vamos dizer, uma coisa delas é essa. Concordamos que essa coisa aqui entrou aqui, ela tem um 0 e ela é fechada pelos sucessores. Outra coisa dela é essa. Agora o desenho vai ficar ruim, estou avisando. Ela tem um 0. E realmente para cada coisa que está aqui dentro, o sucessor também está. Outra coisa, essa. Outra coisa, essa. Mas se eu interceptar todas essas coisas, todo o lixo vai embora. Vou ficar apenas com os obrigatoriamente garantidos lá por causa do vazio e do fechamento do sucessor. Agora a única coisa que basta é provar que essa coisa realmente
tem as propriedades que quero que os naturais tenham. E bem, então precisamos ver, agora precisamos prestar atenção ao nosso cliente, aquele tempo chato onde você já sabe como fazer tudo, mas você precisa falar com o teu cliente. E em programação, o teu cliente nunca é tão arrumado e bonitinho como o nosso cliente aqui, que está exigindo os naturais. Nosso cliente é chamado PA, não? E ele tem muito bem na cabeça dele o que ele quer de uma coisa para merecer o nome de sistema de naturais, como a gente vai chamar, sistema peano de naturais. Então, um sistema peano de naturais é uma tripla. É um conjunto estruturado, podemos dizer. É feito por um certo N, um certo bicho, esse é um certo... Tal que essa é uma operação unária, esse é um constante zero, e ele tem certos axiomas que ele precisa satisfazer. São 5. Uns vão parecer meio bobos. Primeira coisa é que talvez vou errar na ordem, tem as notas abertas? Ok. Primeiro é que o zero é um natural? Ok, o zero é um natural. Segundo é que o sucessor é uma função de naturais para naturais. Ou seja, tudo que eu escrevi agora parece meio bobo porque a informação já está aqui pelo jeito que eu escrevi isso como conjunto estruturado. A terceira é que o sucessor é injetora. Essa é a terceira ou quarta? Seria as durais diferentes que é sucessor e injetora. Injetora. E a 4 é que o zero não é o sucessor de ninguém. O zero não está na imagem do S. Gostam mais assim a imagem do S ou assim? Tanto faz. Não está dentro, certo? Ok. Que as 4 coisas até agora são bem naturais. O zero é natural, o sucessor te leva de naturais para naturais, o sucessor é injetora, ou seja, se você tem S de N igual a S de M, então o N é o próprio M. O sucessor não vai juntar duas coisas diferentes. E o zero não é o sucessor de ninguém. Qual é o quinto, que é o mais importante? É a indução. Certo? Indução. O que significa a indução? Como posso descrever a indução em termos das coisas que eu tenho? Veias. Aquela ideia sempre do N mais 1, né? Como? Aquela ideia do N mais 1, né? Vamos escrever aqui para todo subconjunto de naturais xijão vou escrever aqui. Se o zero está no xijão e para todo casinho, se o K está no xijão, então ajuda, o sucessor de K está no xijão. Se eu tenho isso e isso, eu vou apagar o si, eu vou botar isso assim, vou implicar o que é? Implica o que? X igual... Vamos pensar um pouco o que acontece aqui. Faz sentido chamar isso de indução? Se você tem um certo subconjunto, pensa no X como o conjunto de todos os caras que você quer provar que tem a propriedade. Se você conseguir provar que o zero está nesse conjunto, o zero tem a propriedade X. E para cada K que tem a propriedade X, seu sucessor também tem a propriedade X, então você pode concluir o quê? Que aquele que tem a propriedade X é o próprio N. Ou seja, todos têm. Exatamente o que acontece quando a gente prova coisas por indução. E nada mais. Se alguém aqui realmente trabalhou implementando coisas em programação com clientes, com certeza os clientes não são tão específicos nas demandas deles, seria um sonho ser assim, né? Aí, o que basta que a gente não vai fazer agora porque não temos tempo, mas tudo isso é bem factível. Não é tudo fácil, mas bem. A ideia é que você quer definir para vender para teu cliente isso.
a gente definiu o n. A gente falou, o n é essa coisa aqui. Basta definir o zero, que podemos definir em um segundo. Como vou definir qual vai ser o zero? Como? O vazio. Claro, né? Estou pensando nos naturais, uma das duas maneiras, certo? Em quem vai ser o S? O vazio com uma sacola. Não, esse seria o S de zero. Estou perguntando que é o próprio S. Que tipo de coisa é esse? Função. Então, isso não é função. De vazio para vazio. Não, calma. Preciso definir uma função. Qual? Como? Qual é? O que quero escrever é isso. Então, pode ser de maneira... Não posso escrever isso. Qual o problema com isso? Estou roubando aqui. Porque você não sabe quem é x mais. Não, eu sei quem é x mais. O x mais, vamos dizer que eu defini lá, mas quase o problema é lá. Então, meio que sim, meio que não. Eu sei que o que eu falei é meio confuso. O problema é que, para ser aceito esse objeto na minha teoria, ele precisa ser definido como conjunto. Sim. Ou seja, ele precisa ser uma função no que eu defini que é uma função. Como? Tem que ser definida por adição. Sim, ou seja, meu S tem que ser definido como um certo conjunto de certos parzinhos. Tais que x linha é igual, sei lá, vamos pegar esse que é mais rápido de escrever, tá? E o 7 tem que pertencer. Pois é, eu preciso aqui achar um cara. Quem vai ser esse cara? Isso é fácil escrever, deixa para vocês pensar. Mas assim que eu vou definir então o n, o s e o zero, para satisfazer e vender realmente meu produto, eu preciso provar 1, 2, 3, 4, 5. São as demandas que meu cliente tem. A mais difícil para provar é a 5. E depois disso, a gente pode provar que isso é muito importante se eu quero vender uma coisa para meu cliente e não quero ele lá procurar para outros vendedores. Uma coisa importante para provar, a gente aqui acabou de provar, esboçar a prova de existência de naturais. Vocês estão pensando nisso, o teorema da existência dos naturais. A gente provou que dentro nesse mundo existe um certo n que serve como naturais. A gente precisa definir soma, multiplicação, exponenciação e tudo mais. A gente vai definir tudo isso recursivamente. A gente já fez um trabalho lá nas aulas de indução, a gente definiu o maisinho com recursão no segundo, blá, blá. Então a gente vai acabar definindo essas funções e não importa se você vai pegar aqueles números, porque a soma vai funcionar bem. Ok. Mas, além da existência, se eu quero garantir que o cara vai comprar agora o meu produto e não vai falar uma pesquisa no mercado, faz sentido provar unicidade também. O que significaria a unicidade dos naturais? Significaria que se esse cara achar um outro vendedor de implementações de naturais que está vendendo uma n' com um sucessor linha e um zero linha, o que significaria agora? Esse é o iguais? Não. Isomórfico, sim. Mas o que significaria isso? Como você formalizaria essa exatamente afirmação? O que significaria que para qualquer outro sistema de naturais não existem diferentes, essencialmente diferentes. Se são diferentes é apenas porque algum gostou mais de chamar o 2 assim e o outro cara gostou mais de chamar assim, mas o que significa então isômorfos, Tarles? Formalmente, o que significaria isso então? Para cada... sejam dois sistemas naturais de piano, existe uma função objetiva, vamos chamar ela de φ, de onde para onde? De n objetiva para n', muito bem, a metade você pegou, qual a outra metade que você vai falar agora? Basta ser objetiva? Tem as operações também. A estrutura. Isomorfismo igual morfi. Todos falamos grego, né? Morfi quer dizer forma, a estrutura que eu tenho lá. Qual a minha estrutura aqui? Isso é isso. O que quis dizer respeito à estrutura então? Duas coisas. Minha estrutura tem duas coisas. Primeira coisa,
Vamos, certo, φ de 0, vou chamar eles de N1, S1, S0. Ah, já botei linhas. Ok. 2, 2, 2, 1, 2. Então, φ de 0,1 é igual a 0,2. Certo? O φ me leva de... E qual a segunda obrigação? S de quem? De quem? De Nzinho? Φ de? Nzinho. Faz sentido? Ou seja, se você começar com um Nzinho, um cara no N1, você pode aplicar o S1 para ficar ainda no N1 e depois passar no N2 através da φ. Outro cara vai primeiramente passar no N2 através da φ e depois descer aqui através da S2 e essa coisa comuta. Isso quer dizer o isomorfismo lá. Então basta provar que essa função existe. E alguém vai falar, eu vou definir essa função. Como? Assim. Defina φ pela recursão. Para definir uma função recursivamente, eu preciso fazer o quê? Falar onde ela vai o zero, mandar onde ela vai mandar o sucessor de algo, sabendo onde ela vai mandar esse algo. Só uma coisa que a gente vai parar aqui agora. Isso tem um pequeno roubo aqui. Qual roubo? Função é coleção de pares. Não provei ainda o poderosíssimo teorema de recursão que fala que essa coisa aqui é suficiente para definir realmente uma função. Então, o que eu preciso provar aqui, que é uma coisa que a gente não vai fazer, mas é um exercício bom, é profundo, não tão profundo, é provar que essas duas equações realmente definem uma função no sentido de função tangente, função no sentido de coleção de pares que tem totalidade, determinabilidade, blá blá blá. Faz sentido o que eu estou dizendo? Bem, paramos aqui. Obviamente tem muito homework para fazer. Vale a pena brincar muito com essa ideia da φ. Definir soma, multiplicação, exponenciação. A gente já definiu isso na unidade 0. Definir menor ou igual. Mostrar que a φ respeita todas essas coisas. A φ definida assim. Então, se você garantir que respeita só essas duas coisas, as outras chegam de graça. Bem, a gente vai continuar um pouco com antes da prova na segunda-feira e depois na terça-feira temos mais uma aula e depois sexta-feira temos a quarta prova para quem vai merecer e precisar também. Que? Desculpa, falei besteira, né? É segunda a prova, quarta aula, sexta, eu falei terça? Seria legal. Aula geral para revisar. Esse tipo de coisa. Não, esse tipo de... Talvez vai ter na monitoria. Porque tem tanto conteúdo que a gente não conseguiu ver que qualquer coisa extra seria conteúdo extra mesmo, não revisão. Revisem bem aquelas ideias que a gente viu um pouco de ordem, supremum, infimum e tudo mais, porque são coisas bastante importantes. E a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre essas coisas, tanto na segunda quanto na quarta-feira. E, bem, nada mais. Pronto, até mais. Sorte não precisa de sorte não.